Bom dia, pessoal. Sou a professora Luana, de Redação, e essa aula se dirige aos alunos das turmas do 7º A, B e C. Bom, pessoal, como vocês já sabem, a partir de agora eu estarei junto com vocês na disciplina de Redação. A professora Caroline deu início, na semana passada, eu continuei com a live e agora a gente vai estar juntos, tá? Eu queria trazer para vocês, primeiro, nesse vídeo, a introdução logo do conteúdo que a gente vai trabalhar na apostila, tá? Se vocês tiveram a curiosidade de observar e também se vocês já acompanharam as aulas de texto, vocês viram que agora no módulo 2, na unidade 2 no caso, a gente vai trabalhar com crônicas. Vocês já estudaram na primeira videoaula um conteúdo revisional, questão dos elementos da narrativa com a professora Caroline. Vocês tiveram todo aquele conteúdo mesmo, as características, fizeram uma pequena atividade. Na minha live junto com vocês, semana passada, a gente fez uma abordagem dessa atividade, estudamos lá, observamos, tiramos dúvidas sobre as questões. Tudo isso na semana passada. E a partir dessa semana a gente já está introduzindo um conteúdo novo, tá? Como vocês estudaram na live anterior, texto argumentativo também, vocês já devem estar se situando aí mais ou menos por que caminhos é que a gente vai percorrer nessa unidade 2, em redação. Porque em redação a gente vai estudar um tipo de crônica específica, que é a crônica argumentativa. Por isso, foi interessante que a gente fizesse aquela abordagem sobre texto argumentativo, certo? Mas eu sei que vocês já dominam a questão da crônica, o que é, como é que funciona, mas é importante para a gente não chegar assim de uma vez, de pronto, na crônica argumentativa, fazer essa pequena abordagem sobre crônica mesmo como um todo. Vocês já sabem que crônica é um texto que vai falar sobre assuntos do nosso cotidiano e que crônica mesmo, quando a gente pensa na palavra crônica, a gente já pode lembrar de outras, por exemplo, cronômetro, cronologia, deixa eu ver outra, cronograma também. E todas essas palavras, elas têm alguma coisa em comum, que seria a relação delas com o tempo. Por exemplo, cronômetro, para usar um cronômetro a gente está fazendo o quê? A gente usa para marcar o tempo, a gente usa para marcar a duração de alguma atividade que eu vou fazer, você vai lá no seu celular, ativa o cronômetro, pronto, cronometra a quantidade de tempo que levou para fazer tal coisa. Uma cronologia, o que é uma cronologia? Quando eu peço, por exemplo, para você fazer para mim a cronologia da história de Sobral, você vai montar uma linha do tempo. Nessa linha do tempo a gente vai ter acontecimentos importantes relacionados com o tempo, o período, de fato, onde esses acontecimentos, quando esses acontecimentos ocorreram, quando esses acontecimentos se desenvolveram. Isso na cronologia. Cronograma, por exemplo, o cronograma das aulas, a gente tem o cronograma bem certinho, cada aula em determinado tempo, em determinado momento, começando a tal hora, terminando a tal hora, isso sendo um cronograma bem certinho, tá? Se cronograma, se cronologia e cronômetro se relacionam com o tempo, crônica também vai se relacionar com o tempo, principalmente porque a palavra crônica, ela já vem de origem grega, significando a própria palavra tempo, que em grego, crônica é cronos, que vem do cronos, grego, tempo. Então, todas essas palavras têm a ver com tempo por algum motivo, não é por acaso, tá? Crônica, cronômetro, cronologia e cronograma tem a ver com tempo por causa dessas explicações que eu dei, e crônica tem a ver com tempo por dois motivos distintos. Ao longo dessa aula, eu quero que vocês façam anotações, tá? Porque é um conteúdo novo, vão anotando, até as dúvidas que vocês tiverem, anotem para a gente tirar depois. E essa é a primeira informação mais importante que eu quero que vocês anotem. Crônica se relaciona com o tempo por dois motivos distintos. O primeiro, porque a gente fala de crônica como um texto curto, ou seja, é um texto que tem um período de duração menor. Quando a gente fala de assuntos do nosso cotidiano, a gente fala de assuntos que acontecem ali, se desenvolvem rapidamente, não tem tanto problema para se desenvolver, não precisa de um espaço de tempo maior. Então, crônica, tempo por causa do período de tempo mais curto nos textos, certo? O segundo significado é a questão do tempo em relação a atualidades. Como assim, professora, atualidades? A questão do cronista. O cronista, quando ele está escrevendo alguma crônica, quando ele está produzindo um texto, ele vai produzir dentro de um espaço-tempo. Isso quer dizer que ele está inserido em algum lugar e naquele lugar está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, se eu for procurar crônicas do nosso tempo de agora, desse mês, a gente vai ter crônicas possivelmente sobre coronavírus, porque é um assunto que está aí na atualidade.
Entenderam? Então, crônica também se relaciona com o tempo em relação ao que está acontecendo naquele determinado tempo, que é pauta para o cronista utilizar nos seus textos, certo? Muito simples de entender. Também outra coisa que a gente pensa quando a gente fala de crônica é a questão de crônica como tipo textual. Qual é o tipo textual presente na crônica? A gente tem, claro, o tipo narrativo. Por quê? Porque crônica conta uma história, narra uma situação. Mas também, se a gente fosse voltar logo agora, afunilando um pouco a nossa discussão para a crônica argumentativa, a gente vai ter o tipo argumentativo, que é o tipo, como vocês já sabem, que expressa uma opinião, que traz um posicionamento, traz um ponto de vista. Então, a gente tem essa congregação, né, de situações, tanto da narrativa quanto da argumentação. Para seguir, eu quero falar com vocês também sobre, agora mais especificamente, sobre o conteúdo das crônicas argumentativas. Então, a gente vai ter o quê? Uma crônica, um acontecimento do cotidiano. Tem esse acontecimento do cotidiano e, como é uma crônica argumentativa, a gente tem também um posicionamento sobre aquele acontecimento. Não vai ser somente um acontecimento limpo e seco. O autor daquela crônica, sendo uma crônica argumentativa, vai inserir também o seu ponto de vista em relação àquilo. Sendo um ponto de vista, obviamente que a gente vai ter argumentos. A gente vai ter uma discussão, então a gente vai ter a apresentação de argumentos que sustentem aquele ponto de vista. De que forma? De muitas formas. Um cronista ele pode utilizar de muitos artifícios para poder inserir os seus argumentos que sustentem a opinião que ele está tentando passar ali. Só que o interessante de pensar em crônicas argumentativas é também pensar que esse é um texto que se confunde com outros. Qual, por exemplo? Artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto assim fatal. Muita gente confunde artigo de opinião com crônica argumentativa. Isso por quê? Porque os dois textos trazem uma opinião. Mas a gente que está estudando crônica argumentativa vai se deter principalmente às diferenças entre eles. Eu vou apontar aqui algumas para vocês. Por exemplo, a crônica argumentativa, quando um cronista vai escrever um texto desse tipo, ele pensa numa situação ali do cotidiano, por exemplo, pensou ali na situação, analisou, averiguou bem direitinho e chegou a uma conclusão. Minha opinião é essa, eu concluo que tal coisa. Então ele vai e escreve seu texto. Escreve seu texto bem direitinho, bem bonitinho, mas em momento algum ele tem a intenção de convencer quem vai ler aquele texto dele de que a sua opinião está certa. Ele está mais o quê? Botando para fora a sua opinião. Ele pensou naquilo, é a opinião dele, decidiu escrever sobre aquilo. Somente. Enquanto isso, o leitor que vai lendo, né, aquela crônica argumentativa, ele vai desenhando ali aquela situação que o cronista pensou. Então, quando ele começa o texto, quando ele chega lá no final, ele vai chegar à mesma conclusão que o cronista chegou, mas não por convencimento, mas simplesmente porque ele acompanhou a linha de raciocínio do cronista argumentativo, certo? E é nesse ponto mesmo onde a gente insere as diferenças entre a crônica argumentativa e o artigo de opinião. O artigo de opinião, quem que são as pessoas que escrevem artigos de opinião? Geralmente, são pessoas que dominam aquele assunto onde eles estão opinando. Um artigo de opinião, por exemplo, sobre o meio ambiente, a gente vai ter certamente a opinião de um ambientalista, porque isso é bem comum, né, da área dele, a área de estudo dele. Então, o ambientalista vai apresentar ali naquele artigo de opinião o quê? Vai apresentar dados, vai apresentar números, vai apresentar pesquisas, vai apresentar estudos, tudo isso embasando o seu ponto de vista em relação àquilo, utilizando isso tudo como argumentos para poder ilustrar o seu ponto de vista e para isso ser esclarecido, né, ao longo do texto para o leitor que está, de fato, lendo aquele artigo de opinião. Obviamente que o intuito de um artigo de opinião é convencer aquele que está lendo da opinião que está sendo dissertada ali, está sendo discorrida ao longo do texto. Então você vai estar em contato lendo um artigo de opinião com a opinião de alguém e esse alguém está tentando lhe convencer dessa opinião, certo? Isso é o artigo de opinião. Já a crônica argumentativa não. É um texto muito mais tranquilo, é um texto muito mais simples de se entender, tem uma linguagem mais simples. Pode ser que um cronista utilize de dados, de estudos, de pesquisas, de números? Pode, não tem problema nenhum. Mas em momento algum o cronista vai ter esse compromisso, essa necessidade de estar lhe impondo uma opinião ou tentando lhe convencer de uma opinião, você que estará lendo.
ele quer muito mais colocar para fora ali a sua opinião, expressar. Se a pessoa concordou, tudo bem. Se ela não concordou, tudo bem também. Não tem problema, até porque o objetivo, né, a intencionalidade da crônica argumentativa não é essa, não é de convencer. As crônicas como um todo, elas têm uma intencionalidade muito mais simples, muito mais leve, são textos para serem lidos rapidamente, para serem lidos e apreciados, e não de fato estudados, assim. Obviamente que pode acontecer de alguém fazer um estudo sobre uma crônica argumentativa, não é proibido. Mas eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Enquanto o artigo de opinião tem essa formalidade, tem esse caráter de maior persuasão, né, de convencimento do leitor, a crônica argumentativa não tem. A crônica argumentativa não tem esse compromisso específico com o leitor. É interessante também uma comparação que eu gosto de fazer entre o artigo de opinião, para vocês, né, perceberem de fato as diferenças entre o artigo de opinião e a crônica. Uma comparação que eu gosto de fazer é o artigo de opinião com uma palestra. Vocês com certeza já devem ter ido a uma palestra. Se não, mas pelo menos vocês sabem o que é uma palestra. E sabem que quando a gente vai para uma palestra,